Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio, quase no meio do ano, né, gente? E hoje nós vamos falar sobre colecionadores. Você já conheceu alguém que coleciona moedas antigas, carrinhos em miniatura, latinhas de refrigerante ou até mesmo embalagens de produtos de décadas passadas? Para alguns pode parecer apenas um passatempo, mas para quem coleciona, cada item guarda uma história, uma lembrança, um sentimento. Colecionar é mais do que juntar objetos, é preservar memórias, manter viva uma paixão e muitas vezes construir uma identidade, sabia disso? No programa de hoje a gente vai entender o que leva uma pessoa a ser colecionadora e o que está por trás desse comportamento e quando ele pode deixar de ser saudável, tá? Já estamos recebendo aqui no estúdio o colecionador, dono da página Esse Manto Tem História, ele é jornalista, está com a gente aqui, é o Alexandre Aranha, daqui a pouquinho vai falar com a gente e vai mostrar um pouquinho da coleção dele também. E pelo Zoom, nós estamos recebendo o psicólogo que participa conosco, ele é psicólogo de psicanálise clínica e saúde mental, o Jânio Andrade, que daqui a pouquinho também vai falar com a gente sobre essa questão, né, de colecionadores. E você que está em casa, participa conosco, manda sua mensagem através do nosso WhatsApp, conta pra gente, você coleciona alguma coisa? Ou então você conhece alguém que tem aí uma coleção? Então manda pra gente que nós estamos aguardando a sua participação, 19 97829 3776. Vamos em frente, então, atualizando algumas notícias para você. O nosso número está na tela e agora nós vamos atualizar notícias, porque hoje tem entrega da medalha Carlos Gomes ao Miss Campinas em comemoração ao aniversário de 50 anos. Isso é por iniciativa da mesa diretora da Câmara de Campinas, né? A entrega medalha Carlos Gomes ao Museu da Imagem do Som Miss no ano dos 50, né? É 50º aniversário da instituição. A solenidade será realizada às 8h30 no plenário da Câmara. Você pode participar, tá? Engenheiro Roberto Manjo, 66, lá no Ponte Preta, e faz parte da Semana Amilar Alves, idealizado por um grupo de fotógrafos, cineastas e cineclubistas, liderados por Henrique de Oliveira, Júnior da Peixoto Fonseca, e a gente fala que o Museu da Imagem e do Som de Campinas foi oficialmente instituído pelo Poder Público em 30 de dezembro de 1975, por meio da Lei Municipal número 4.576, de 75, que também criou a Secretaria Municipal de Cultura. Ele é regulamentado atualmente pelo Decreto Municipal 14.844, de 3 de agosto de 2004. O Miss Campinas foi concebido para reunir e sistematizar a memória audiovisual de Campinas e região, até então dispersa em instituições diversas e coleções particulares. E hoje o MIS desempenha funções formativas, oferecendo cursos, oficinas, seminários, sempre gratuitos, além de promover o lazer cultural e serve também como palco de debates e palestras, mantendo viva a tradição do cineclubismo no centro da cidade de Campinas. E mesmo após aí o encerramento do Cine Paradiso, né, continua viva essa memória. Instalado no histórico Palácio dos Azulejos, patrimônio nacional, estadual e municipal, o museu abriga um vasto acervo fotográfico, audiovisual, musical e tecnológico. O evento será transmitido hoje pela TV Câmara Campinas, você pode participar ao vivo, ou então assistir aqui pelo Digital 11.3, tá? O 4 da Claro e também 9 da Vivo Fibra e pelas fanpages da Câmara e também da TV Câmara Campinas no Facebook e no canal do YouTube, tá bom? Combinado? Mais uma informação chegando para você, olha só que legal, a Mata Santa Genebra vai ter uma caminhada noturna que chama-se Procurando o Corpo Seco. Isso acontece no dia 5 de junho. A caminhada noturna será realizada na quinta-feira, então, às 7h15 na Mata Santa Genebra, em Campinas. Essa atividade faz parte da Semana do Meio Ambiente e é gratuita, com concentração a partir das 7 da noite. As inscrições serão abertas na segunda-feira, tá? Dia 2, à 1 da tarde. Você pode entrar lá no site da Prefeitura de Campinas, lá tem todas as informações para você se inscrever. As vagas são limitadas e costumam se
esgotar rapidamente, né? Por isso, a organização solicita que apenas pessoas com disponibilidade realizem as inscrições, tá bom? A proposta do evento é combinar o contato com a natureza durante a noite com reflexões sobre cultura, história e conservação ambiental. Essa caminhada será acompanhada por monitores da equipe da Mata Santa Genebra e também será realizada uma arrecadação voluntária de mantimentos para o Banco de Alimentos de Campinas, tá certo? Bom, previsão do tempo, e já já a gente começa a falar de coleções, colecionadores. Manhã gelada em Campinas, a mínima foi de 8 graus, ai, 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 hein? Olha, vou te falar, Cerebrim ficou congelado hoje pela madrugada. Vamos lá, as máximas devem ficar aí em torno de 22 graus hoje, dia ensolarado na metrópole. Amanhã, sabadão, dia com algumas nuvens, não chove, as temperaturas continuam aumentando, as mínimas amanhã próximas a 11 graus e máximas atingem aí aos 24 graus. E domingo, sol com períodos de nublado, sem possibilidade de chuva. Domingo, mínima 14, máxima 25 graus. Essa é a previsão do tempo de acordo com o clima-tempo para a nossa metrópole para este final de semana. E agora sim a gente já começa a falar desse assunto que mexe com a memória afetiva, a gente fala sobre colecionismo, o que leva alguém a se dedicar tanto a juntar e cuidar de objetos específicos. Seria um hobby ou tem algo mais profundo por trás disso? Para nos explicar e explorar esse universo, a gente recebe aqui no estúdio as considerações iniciais, então, para o Alexandre Aranha, ele que tem uma coleção impressionante, vai contar para a gente tudo como começou. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pela sua participação, Alexandre. Obrigado, Rúbia. Prazer estar aqui com vocês. Prazer conversar também com o Jânio. Vamos falar um pouquinho desse hobby que, para mim, vai um pouco além só de colecionar, também é sobre contar histórias. Então, muito animado aqui para a gente bater esse papo. Bora lá, então, sexta-feira, a gente falando sobre coleção, pelo Zoom com o nosso psicólogo, Jânio Andrade. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua participação, Jânio. Oi, bom dia, Rúbia, bom dia, Alexandre, bom dia a todos do estúdio, bom dia ao pessoal de casa aí, assim, é um prazer o convite de estar participando com vocês, espero que seja algo prazeroso pra gente. Maravilha. Ô, Jânio, a gente já começa falando desse comportamento, né, e eu gostaria de ver com o Alexandre por que você coleciona. Quando você iniciou a sua coleção, né? A gente já viu fotos, a gente está curioso para entender os detalhes, então conta para a gente, Alexandre, a sua coleção é do quê? Bom, eu sou colecionador de camisa de futebol, eu não tenho como falar da minha vida sem passar pelo futebol. Eu respiro futebol desde que eu me entendo por gente, muito por influência do meu avô paterno, e eu cresci usando camisa de time, meu time de seleção brasileira e tudo mais, mas foi em 2007, quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos, que eu decidi colecionar camisas diferentes daquelas do meu time. Então, o que começou com curiosidade de achar uma camisa bonita e querer usar, depois, com o tempo, se tornou também uma vontade de conhecer as histórias. Então, eu sou jornalista, sempre fui apaixonado por contar histórias e conhecer histórias. Então, para mim, o colecionar, ele vai muito nessa linha. Tanto que a minha página se chama Esse Manto Tem História, porque eu gosto de contar a minha história com as camisas e as histórias das camisas. Muito bem. Agora, qual foi a sua primeira camisa? Primeira camisa como colecionador foi uma do Carlos Barbosa, de time de futsal, que me chamou a atenção justamente por ela ser toda laranja. Hoje eu não tenho mais ela porque eu já usei tanto que se eu colocasse ela em pé assim, ela andava sozinha de tanto que eu já usei, mas essa foi a minha primeira, foi ali que despertou a vontade de ter outras. Mas a primeira mesmo foi uma do Flamengo de 94, 95, que foi do meu irmão, passou para mim, porque meu pai é flamenguista, então essa ainda guarda num lugarzinho especial, num quadro lá em casa. Uau, que legal! Ô, Jânio, qual que é a visão da psicologia sobre os colecionadores, hein? Bom, Rubia, é muito interessante assim, o Alexandre falar que a coleção é parte da história dele. E essa é uma das vias que a gente pode estar olhando a questão do colecionismo. É uma forma de construir, expressar a identidade da pessoa, é uma forma de contar a história, falar sobre os gostos, sobre as paixões,
sobre como a pessoa se relaciona com o mundo ao seu redor. E assim, o fato de colecionar pode nos ajudar a organizar o mundo ao nosso redor. Por exemplo, tem crianças que colecionam figurinhas. Vai ajudar na questão da descoberta, da curiosidade, do entendimento, de explorar o mundo. E assim, um pouco na via do que o Alexandre falou, que, por exemplo, remonta à memória do avô dele. Tem muitos colecionadores que vão por essa via, questão sentimental aí. Por exemplo, um colecionador de disco de vinil, coleciona disco de vinil devido a seus pais, a seus avós. Então, assim, a psicologia vê dessa maneira, assim, é uma forma da pessoa se relacionar e de expressar um pouco a sua identidade. Muito bem, mas até que ponto, né, esse colecionismo, na visão da psicologia, ele é normal, né? Tem algum momento que desperta atenção psicológica quando a gente fala de colecionadores? Sim, sim, com certeza tem. E assim, eu acho que como todas as áreas da vida, existe uma linha tênue, sabe? E se a gente passar dessa linha, pode se tornar um hábito prejudicial, uma atividade prejudicial. Por exemplo, no fato de colecionar, um hábito que é saudável, por exemplo, o Alexandre coloca com muita alegria, com muito entusiasmo, mas para alguns colecionadores pode se tornar algo compulsivo, sabe? Algo que a pessoa não consegue controlar, algo que sai do âmbito do prazer e passa para a obsessão. A busca dos itens deixa de ser uma busca de item, eu quero encontrar aquele item, deixa de ser algo prazeroso e passa a ser algo obsessivo. Se a gente for pensar na questão financeira, a pessoa pode começar a gastar mais do que pode, começa a se endividar ali devido à sua coleção. Tem muitos colecionadores, dependendo do item, é um item que ocupa um pouco mais de espaço, e aí quando olha, a casa dela está abarrotada, não tem espaço nem para transitar ali. E eu acho que uma questão principal aí é a questão das relações. Qual o impacto disso nas relações da pessoa? Assim, isso vai expandir as relações? A pessoa vai fazer conexões? Ou isso vai proporcionar um isolamento? Então, isso é algo que é muito importante. Então, assim, tem essa questão do limite, é importante as pessoas estarem um pouco atentas a isso. Perfeito, e daqui a pouquinho a gente fala sobre essa questão de acumulação, né, acumuladores, porque, se você tem uma compulsão, né, então você vai comprando, 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 buscando, 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 chega um momento que está abarrotado e você não tem nem como se entender mais, né, com a sua coleção. Não é o caso do Alexandre, e eu perguntei para ele, né, curiosidade, quantas camisas de time você tem, Alexandre? Hoje gira em torno de 230 camisas, e pegando esse gancho que o Jânio falou, algo fundamental no colecionismo, e falando da minha bolha, Sim. é a gente ter um foco. Então, time de futebol tem aos montes, camisas lindas tem aos montes, mas justamente para você ter um foco e não se tornar um acumulador, não fazer realmente dívidas. Eu, por exemplo, não compro camisa no cartão de crédito. Perfeito. É uma forma que eu tenho para limitar também os meus gastos e não perder o controle. E eu tenho o colecionismo, além de me dar muitas histórias, também me trouxe muitos amigos. Então, é muito comum a gente ter esse papo em grupos, em encontros, de assim, gente, tô perdendo um pouco a mão, não vou em um encontro porque eu tô meio passando um pouco o meu limite de dinheiro, não tenho espaço, estou precisando de me livrar de algumas camisas aqui. Então, pelo menos as pessoas com quem eu convivo no colecionismo, a gente tem esse papo muito aberto justamente para não perder a essência do colecionar, né? Do ter ali, de contar história, de ser algo mais sentimental. Legal. Agora, onde que você guarda as suas camisas, né? Dentro de um guarda-roupa, você colocou elas no quadro, são 230? 230. 230, é muita camisa, né, gente? Ô, louco! Como é que você faz para guardar tudo isso? Haja cabide. Além de colecionar camisa, eu coleciono cabide também. Né, verdade. Quando eu morava na casa dos meus pais, eu tinha um guarda-roupa um pouco maior, então dava para deixar muitas delas penduradas.
Mas hoje, como eu moro com a minha noiva, o espaço é um pouco reduzido. Sim. Então eu tenho que guardar em algumas caixas, mas sempre também, aí é um outro cuidado que o colecionador tem que ter, que é tirar de tempos em tempos as camisas para elas pegarem um ar, para às vezes lavar elas de uma forma diferente, né? Não pode colocar na máquina, porque senão estraga. E tem de colecionador, tem todos os seus cuidados, mas hoje tem muitas que estão em caixas, porque haja espaço. Então, né, esse detalhe do cuidado com a coleção é bem interessante, porque não é qualquer um que é colecionador, né? Tem o perfil de colecionador. Ser colecionador não é juntar um monte de coisa lá e deixar lá no canto, lá mofando, né? Você tem todo cuidado especial com a sua coleção, todo carinho. E tem algum momento que você expõe essa coleção, que você mostra essa coleção? Vocês se reúnem? Como é que é? Isso, a comunidade, de uns tempos para cá, eu acho que está um pouco mais organizada nesse sentido de criar encontros. Eu mesmo já fui em vários encontros em São Paulo, tem bastante amigo de São Paulo que monta encontros. Já fui até para Belo Horizonte também, encontro de colecionador. E nesses momentos a gente leva para expor, às vezes uma pessoa quer vender também, usa esse espaço para fazer trocas. E quando não é assim um evento tão grande, a gente se reúne na casa de um ou outro para contar a história, para mostrar as camisas, para ver um jogo. A gente faz uma farra aí para mostrar as camisas. Legal, legal. Ô, Jânio, existe um perfil psicológico da pessoa que é colecionadora? Tem uma diferença? Igual, eu não sou colecionador, né? Então, qual que é a diferença aí entre eu e o Alexandre? Tem o perfil, o que a psicologia traz? Ele tem o que diferente de mim? Porque ele coleciona e eu não coleciono. Né? Então, assim, tem alguma coisa no nosso cérebro, alguma coisa na nossa mente que desperta essa vontade ou então essa disciplina? Eu não sei, porque as pessoas que têm coleção, elas são disciplinadas, né? Porque geralmente quem tem coleção, ela expõe a sua coleção. A gente pode ver aqui na fala do Alexandre a disciplina dele de cuidar das camisas, de colocar as camisas no sol, de repente participar de um evento, exibir as camisas e tal. Tem alguma coisa diferente? O que a psicologia traz referente à nossa mente de pessoas que colecionam e de pessoas que não colecionam? Bom, Rubem, o que a gente pode dizer é muito particular, assim, porque existe a singularidade de cada um. Por exemplo, não dá para falar por que o Alexandre coleciona e por que a Rúbia não coleciona. Mas, assim, tudo depende da constituição e da história do sujeito. Assim, como que se dá a constituição de cada um, a constituição psíquica, psicológica? Antes mesmo da gente nascer, antes da gente falar, nós já somos falados. E quando nós nascemos ali, nós nos constituímos nas nossas relações com os outros, com os nossos pais, com aqueles que estão próximos de nós. E então, assim, tudo isso vai influenciar. Por exemplo, o Alexandre, ele começou a colecionar em 2007, pelo que eu entendi. Então, assim, teve algo ali, junto com a contribuição dele, que levou ele para essa questão da coleção. E, assim, a gente pode pensar que, assim, a pessoa que tem um perfil um pouco mais, digamos, no sentido positivo, mais obsessivo, é mais metódico, assim, tem um caráter um pouco mais de controle, tem um ritual de organização. Então, assim, isso pode ser uma característica para aquela pessoa que coleciona. E, às vezes, também tem o fato de colecionar vai um pouco pela via da pessoa mais saudosista, que vai relacionar memórias afetivas. Então, tem essas questões aí. Quando a gente pensa pela psicanálise, então, assim, a questão da relação com os objetos, que pode ajudar a entender um pouco essa questão da coleção, de colecionar. Pode ter relação. A gente tem Freud, que pode falar das relações parentais ali, que eu comentei um pouquinho. Tem o Winnicott, que é um outro psicanalista, ele fala do objeto transicional. Sabe quando a criança começa a crescer, ela tem um objeto ali, um paninho, um bichinho, que ela não desgruda ali? O Winnicott chama esse objeto de objeto transicional. Ele tem um significado, tem um simbolismo ali. E, assim, guardadas as devidas proporções, passando para a vida adulta, isso pode ter um significado um pouco similar.
E se a gente pegar um conceito do Lacan, que é um conceito que ele criou, que é o objeto A, que é o objeto causa de desejo. É aquilo que nos move. Nós somos seres faltantes e a gente está sempre tentando preencher. Então, assim, pensando na questão da relação com o objeto, eu vou estar sempre buscando um item, vou estar sempre buscando aumentar a coleção. Então, assim, é muito particular, mas a gente pode olhar um pouco essas características aí. Muito bem. Alexandre, tem alguma camisa da sua coleção assim que representa mais para vocês? Tem um valor sentimental maior, um apego maior? E por quê? Tem várias como que eu posso dizer, vários aspectos para deixar a camisa especial para mim. Aham. Eu gosto muito de camisas que são especiais. Por exemplo, trouxe até uma do esporte aqui. Mostra pra gente, vai, pega aí. Ele vai, abre pra gente aí, produção. Olha só, Alexandre, aqui. você acha que ele não trouxe as camisas? Algumas, né? Porque já pensou 230 camisas aqui, né? Mas olha só que legal. E o Jânio abordou a questão da criança, né? Que tem o paninho de estimação, aquele bichinho, né, e tal. E é isso, gente, é o apego, né? E a gente traz isso de infância. E, olha só... Essa camisa do esporte aqui, eu não sou torcedor do esporte, mas me chamou muito a atenção porque ela é uma homenagem ao Ariano Suassuna. Olha aí que legal. Que era torcedor do esporte, sempre se vestia com um terno preto e uma camisa vermelha, porque são as cores do esporte. Então, e é linda, né? É linda. Olha isso, Foi dada pela minha noiva, então tem mais uma questão especial. Que delícia. E aqui também tem uma referência a ele. E eu gosto muito de ler. Então, juntou vários gostos numa camisa só, por isso que mostra mais ela é pra muito, gente. muito especial para mim. Olha que linda. Ela tem alguns detalhes aqui também. Felicidade é torcer pelo esporte, que é uma frase que o Ariano Suassuna sempre falava. E tem marca d'água também com as iniciais dele. Então, algumas... Eu procuro bastante camisas que contam esse tipo de história. Você é jornalista, Sou jornalista, né, eu fico repetindo. Gente, olha isso. Ô Jane, ele é jornalista e colecionador. Você imagina só, que vira isso, né? Tem essa camisa também que é muito especial, é do Jaboticabal. É um time que já foi até extinto aqui no estado de São Paulo, mas a história dela é curiosa, porque eu tenho uma amiga que, quando a gente estudava junto na faculdade, ela me falou que era de Jaboticabal, e eu falei brincando no primeiro ano de faculdade, me arranja uma camisa lá do Jaboticabal. E isso ficou na cabeça dela, ela foi me dar esse presente aqui no último ano, porque ela falou que era difícil, e ela ainda conseguiu gravar o meu sobrenome atrás. Isso! Então, para muita gente, é uma camisa que não vai significar nada, assim, por ser um time de menor expressão, mas para mim é muito especial, porque eu sei que a pessoa que me deu lembrou muito de mim e se esforçou muito para me dar essa camisa. Poxa vida, que legal, né? É interessante, né, Jânio? Você viu... E você percebeu o carinho e a riqueza de detalhes, porque o corpo fala, né? Você percebeu a riqueza de detalhes no corpo do Alexandre falando quando ele está expondo as camisas? Sim, sim. É interessante que tem essa questão, assim, cada camisa tem uma história, cada camisa é uma conquista. E dá para perceber na fala do Alexandre que cada item desse tem a questão relacional, tem a questão que conta uma história, a questão da relação com alguém, sabe? É muito bacana isso. Gente, E você aí de casa, você coleciona alguma coisa? Manda pra gente aí se você coleciona, conta pra gente a sua experiência, né, como colecionador. O WhatsApp tá na tela, 978293776. A gente quer saber de você, se tá colecionando alguma coisa, você tem alguma coleção, você conhece alguém, né, que tem coleções? O que você diria para quem pensa em começar uma coleção? Qual que é o conselho aí para a pessoa que começou a colecionar, parou, desanimou? Como que é colecionar, né? Eu acho que o principal é ter um foco. Então, mesmo que seja algo muito abrangente, como camisa de futebol, é sempre interessante você ter um foco e ser fiel a ele. É óbvio que às vezes a gente foge um pouquinho, mas não deixar isso se tornar um hábito, porque aí as coisas perdem um pouco de sentido na minha visão. Eu
conheço pessoas que, poxa, se perdem na coleção e depois se livram de várias camisas que eles compraram porque não tá mais fazendo sentido. Então, para quem quer começar, o que realmente você gosta? Meu foco já mudou em tantos anos de coleção. Começou com uma coisa, passou por outras, e eu acho que é normal também a gente tendo essa mudança, até, né, o desenvolvimento da gente, maturidade. Sim. Então, por exemplo, hoje eu tenho o foco de colecionar camisas mais do meu time. Eu nasci em 95, então eu quero ter as camisas de 95 para cá. É difícil, é bastante coisa, são quase 30 anos aí de camisas para procurar. Eu tenho algumas, faltam outras, mas principalmente as pessoas têm que ter foco e procurar a comunidade, porque a gente acha que só tem a gente que gosta daquela coisa, e não, foi isso que também a minha página no Instagram me mostrou. Eu achava que uma ou outra pessoa ali gostava de colecionar camisa. Quando eu entrei nesse meio, eu conheci muita gente, tem muita gente que vai te apoiar, que vai te ajudar, principalmente. Então, quem quer começar a colecionar também esteja aberto a conhecer outras pessoas que vão ajudar bastante nessa trajetória. Que legal, né, Jânio? Tem a parte da socialização, né, do colecionador. É uma galera que está sempre junta e todo mundo junto e um apoiando o outro. Agora, quando a gente fala do risco, né, dessa coleção virar uma compulsividade, o que a gente precisa estar atento e qual que é a visão psicanalítica, a visão da psicanálise, da psicologia sobre a compulsão, né, que pode virar aí uma questão de acumulação, porque daí a gente sabe que quando parte para essa linha, a gente já parte também para a questão da saúde mental, né, Jânio? Sim, com certeza. E é muito importante isso que você coloca, Rubia, porque assim, algo que é para ser prazeroso, para ajudar a construir, passa a gerar desprazer. E aí tem a questão que você fala dos colecionadores e também da acumulação. Muitas vezes alguns colecionadores podem ir pela via da acumulação, mas muitas vezes nós também, na nossa rotina, a gente não se percebe e de repente a gente está ali acumulando algumas coisas. Por exemplo, perguntar para o pessoal de casa aí, quantos sapatos você tem guardado? Nossa! Dos sapatos que você tem, quantos você usa? Então, assim, muitas vezes a gente atribui valor a alguns objetos e são geralmente assim relações inconscientes, sabe? Está relacionado com questões inconscientes. Tem pessoas que, sei lá, de repente começa a juntar potes de sorvete em casa. Tem lá 30 potes de sorvetes vazios, sem usar, mas está lá. Em algum momento eu vou precisar. Então, assim, são alguns detalhes que, às vezes, na rotina do dia a dia, a gente se pega ali acumulando alguns itens. Então, assim, tem a questão dos colecionadores, que, assim, pode perder a mão ali e se tornar algo patológico, mas também tem a questão daqueles que não são colecionadores, de repente começam a colecionar algumas coisas aí que pode ser prejudicial também. Muito bem, Jônia. Agora, o colecionismo, ele pode funcionar como um mecanismo de defesa ou então uma compensação emocional em alguns casos? Sim. Na realidade, assim, eu acho que tem as questões inconscientes aí, sabe? Mas a gente pensando em mecanismos de defesa pela via da psicanálise, por exemplo, sublimação, vai. De repente, a pessoa começa a colecionar ali. Eu tenho um impulso, assim, uma característica impulsiva, e de repente, em vez de ir pela via do não saudável, eu uso aquilo para coleção. Então, assim, eu vou dedicar um tempo, eu vou dedicar energia, vou canalizar energia na organização desses itens. A questão da deslocamento, do mecanismo de defesa. Questões dolorosas que a pessoa pode ter passado. De repente, ela começa a colecionar algo ali que traz lembrança dessa perda, talvez dessa pessoa que teve uma relação muito intensa, e isso ajuda ela a trabalhar, a simbolizar. E muitas vezes, assim, por exemplo, nós somos seres faltantes, assim, a gente sempre vai estar em falta, sempre vai estar em busca de algo que nos completa, e muitas vezes, assim, a coleção ou alguns itens pode
tentar tamponar essa falta, sabe? Por exemplo, eu vou colecionar carros antigos aí, porque isso vai me dar uma sensação de potência, uma sensação de poder. Então, vai, de certa forma, tamponar a falta. Então, assim, é importante estar atento aí o que é saudável e o que não é saudável. A gente precisa se atentar ao limite. A coleção é algo bem legal, né? É algo que traz para você uma socialização, porque você está junto com as pessoas que colecionam, né? Com esse time, com essa galera. Mas a gente precisa manter aí um equilíbrio, porque o equilíbrio na vida é tudo, né, Alexandre? Sim. Agora, nós falamos da tua camisa favorita, a gente falou daquela que você ganhou, né, da sua amiga. Agora, a que você ganhou da sua noiva. E qual que foi a mais difícil de você conseguir, que você tentou, batalhou e tal, e falou, cara, eu preciso, e aí você conseguiu? Ou você não conseguiu ainda? Eu consegui. Ai, que beleza! E eu trouxe ela aqui também. Ai, que legal! Deixa eu pegar ela Olha aí, aqui. gente, estamos falando com o Alexandre. Alexandre, colecionador de camisas de times de futebol. Uau! Eu gosto muito dessa camisa. Ela é do Porto, de Portugal. Eu simpatizo bastante com esse time. Sim. E é uma camisa que, quando eu vi, quando o time lançou, eu fiquei muito encantado, porque ela é comemorativa dos 130 anos do clube. Por isso que ela tem esses detalhes em dourado. Nossa, é lindo, né? E mostra o emblema pro pessoal, assim, olha só, olha que coisa mais linda, olha isso, pra ver gente, bonitinho. dá pra ver bonitinho, dá. Nossa, é linda demais. E ela não era uma camisa vendida aqui no Brasil. Uhum. Então, por sorte, um dos meus amigos mais próximos estava morando em Portugal na época. Essa camisa de 2023. E um dia eu entrei despretensiosamente no site do time e eu vi que estava em promoção. Aí eu já chamei meu amigo e falei, cara, posso mandar entregar na sua casa? Aí ele falou, com certeza. A camisa chegou lá e, por coincidência também, o meu irmão foi a trabalho a Portugal e conseguiu trazer para mim, porque o frete ia ficar muito caro se eu fosse pagar a entrega padrão. E é uma camisa que demorou mais ou menos uns 4, 5 meses para chegar na minha mão, desde a hora que eu comprei ela. Nossa! Eu fiquei namorando ela, namorando. Ansiedade para receber a camisa. Tanto que eu uso pouquíssimo, porque eu tenho medo de estragar. Então, você falou de uso pouquíssimo. Você usa essas camisas? Algumas. Eu tenho, Sério? dentro da coleção, eu tenho aquelas que são mais de uso corriqueiro, até para em jogos, assistir jogo e usar alguma de algum outro time. Mas hoje em dia a maioria eu mantenho bonitinha no armário. Eu só pego, olho, tiro foto, cadastro na minha planilha, mas não uso tanto mais quanto eu já usei. Você tem uma planilha de cadastro das camisas? Tem que ter. Nossa! Tem que ter. Eu coloco na planilha quem me deu, o ano que a pessoa me deu, alguma característica. Por exemplo, essa aqui tá lá, 130 anos do Porto. Eu coloco a fornecedora. Tem também toda uma questão de autenticidade das camisas, porque a gente vê muita gente comercializando camisas que não são verdadeiras. Então, quando você, desculpa te cortar, mas quando você fala da autenticidade da camisa, me despertou uma curiosidade, né? São caras essas camisas. Essa é a camisa mais cara que eu tenho na minha coleção. Eu paguei mais ou menos R$400. E ainda assim, para padrões de colecionadores, não é tão caro assim. Tem gente que gasta muito mais, mas é o meu limite. E vale só a original, né? Exato. Não vai colocar a camisa Xing Ling na coleção do Alexandre. Exatamente. Então, tem esse cuidado também. Na planilha eu coloco o código de autenticidade. Cada marca tem o seu jeito de garantir a autenticidade dela. Então, tem que ser tudo organizado. Nossa, gente... Olha, Jânio, que coisa, né? Você viu a camisa do Alexandre? Essa aí foi a mais difícil que ele conseguiu, né? E isso mostra pra gente que o que está, né, por trás aí da pessoa que coleciona, né? Tem essa questão aí, ó, olha só, levantamos a questão aí da persistência, né? Levantamos uma questão de ansiedade, porque ele esperou de 3 a 4 meses para receber essa camisa. Então, esse negócio de colecionar mexe, sim, com a nossa saúde mental, não é? Sim, sim, com certeza. Pode mexer positivamente e pode mexer negativamente. Então, é importante estar atento. Por exemplo, o Alexandre comentou a questão financeira, que ele não usa cartão de crédito, que ele tem... essa característica que ele controla aí. E a questão, assim, a coleção saudável vai trazer prazer, ela
não vai dominar a vida da pessoa. Por exemplo, vai gerar essa ansiedade, essa espera como algo bom. Mas, assim, quando colecionar gera uma ansiedade que é prejudicial, que a pessoa não consegue dedicar tempo a outras questões da vida, aí pode ser prejudicial. Ó, se a coleção ocupa um espaço desproporcional, considerando o espaço físico com o espaço mental, aí é algo que precisa ser olhado. Muito bem, olha aí, falou tudo, né? A gente precisa cuidar. Está ocupando espaço desproporcional aí, físico, mental? Então precisa de um cuidado. Está te trazendo bem-estar, está socializando com a turma, está tranquilo na questão financeira também, né? Referente à coleção, porque quem coleciona investe na coleção, mas você não pode também perder a linha, né? Então, se está tranquilo, tá beleza? Boa, continua na coleção. Se você viu que saiu um pouquinho da linha, busca aí um acompanhamento psicológico, porque isso é muito importante. Agora, 8h43, a gente tem perguntas, viu, Jânio e Alexandre? A nossa equipe está falando aí que nós temos algumas perguntas e a gente agradece você de casa, né, que está participando conosco. Vamos ver. Pode colocar na tela, produção, por favor? Vamos lá, Rogério da Vila Industrial. Quando o Robin invade a sala inteira e a família pira na bagunça, como dividir o espaço sem abrir mão da coleção? E agora, quem é que vai responder isso aqui? Ô Jânio, ajuda aí então o Rogério da Vila Industrial. Então, assim, é algo que é muito particular e, assim, tem que ser pela via empática. Assim, por exemplo, a coleção está interferindo nas relações, está interferindo no espaço. Então, assim, se for pela via da discussão, do conflito, assim, não vai chegar num consenso. Então, talvez tenha que sentar em um momento descontraído, tentar ser empático, entender, se colocar que aquilo, de certa forma, está prejudicando. Então, é importante, assim, sempre ir pela via da empatia, assim, tentar entender o lugar do outro. E dependendo da situação, assim, se aquilo é algo que fugiu ao controle, então, assim, talvez seja a hora de sugerir que busque uma ajuda profissional, que busque um psicólogo, um psicanalista, para ajudar a entender que função que isso tem na vida daquela pessoa. Porque isso pode, assim, está tentando tamponar uma falta. Então, assim, muitas vezes, assim, retirar os itens não vai resolver o problema. Então, assim, talvez entender que sentido que isso traz. Muito bem, todo excesso esconde uma falta, né? Então, a gente precisa se cuidar aí com essa questão. Obrigada, você que participou com a gente. Vamos lá, tem mais? Faltando 15 minutinhos para as 9 da manhã, sexta-feira gelada aqui na Metrópole. E a gente falando de colecionismo, estamos recebendo o Jânio, que é psicólogo, e também o nosso colecionador de camisas de futebol, o Alexandre, também é jornalista. O Rafael, do Jardim Bela Vista. Você participa de grupos que rolam troca de camisas ou eles servem só para a galera exibir coleção e ficar babando nas raridades? Alexandre, é para você, direto, hein? Não, as duas coisas, né, acontecem nesses grupos. Porque é muito interessante, inclusive, a rede social para isso. A gente se conecta com pessoas do Brasil inteiro que tem uma camisa rara. Às vezes não cabe no orçamento naquele momento, então a gente só vai ficar babando. Mas sim, participo. Esses grupos são muito importantes também para a gente divulgar pequenos vendedores de camisas. Então, rolam trocas também nesses grupos, sim. É bem interessante participar. Olha aí, que legal. É um grupo grande aqui na Metrópole, aqui em Campinas? Como é que é? Aqui, sim. Tem bastante colecionador aqui, principalmente da região. Eu tenho um grupo no WhatsApp e tal, que a gente conversa bastante. Colecionador de Paulínia, Cosmópolis, Limeira, Araras. A gente fez um grupinho bem legal. A gente se reúne de vez em quando. Então, um abraço aí pro pessoal também, aproveitando a oportunidade. Claro, sempre. Fique à vontade. Isso. E a comunidade é muito grande. Muito bem. 8h46, aos colecionadores aí que vão assistir, porque nosso programa já está no YouTube. Nós estamos transmitindo, né, pela TV Câmara Campinas. Também está no YouTube ao vivo e vai ficar. E aí, você que vai assistir a gente depois, que é colecionador, nosso grande abraço. Vamos lá, 8h46. Vamos com mais perguntas. A Bia, do Jardim Nova Europa.
Quando começo a organizar a prateleira, esqueço até de almoçar. Nossa, seria isso um tipo de hiperfoco? A organização, né? Ô, Jânio, responde a Bia pra gente aí, vai. Ela diz que Ah, organiza a prateleira, esquece até de almoçar. Quer dizer, ela fica focada, então ela pede se isso é um uhum. tipo de hiperfoco. Então, para entender exatamente o que acontece, assim, a gente teria que ouvir a história da Bia e a relação que ela tem com a organização, com a prateleira, com o que tem nessa prateleira, a questão de não almoçar, ficar com fome ali para esquece, talvez fique com fome para focar na organização, assim, pode ser hiperfoco, mas pode não ser também, pode ser algum tipo de fuga, ou talvez não pode ser nada também, pode ser algo momentâneo, algo pontual, mas, assim, para falar com mais propriedade, teria que ouvir um pouco mais a história, se isso se repete ao longo do tempo, se isso é prejudicial. Então, ou é algo que ela se dedica ali, tem uma sensação de bem-estar. Caramba, arrumei a prateleira, agora eu vou almoçar. Ou é algo que gera um desconforto. Então, é importante entender a relação, sabe? É isso aí, Bia. Um abraço para você, viu? Obrigada pela sua participação. Olha, eu quando começo a organizar, eu coloco uma música e vou organizando enquanto eu não termino, eu não paro, né? E aí depois eu vou almoçar. Mas é de vez em quando, né? Não é sempre. Então, é bom a gente ter o equilíbrio. A gente sempre fala de equilíbrio aqui no programa. O nosso Estúdio Câmara é um programa que traz temas de comportamento e é tão legal porque a gente traz temas que a gente vive no dia a dia, sabe? E é importante a gente ter aí os psicólogos, os profissionais e pessoas que vivem o que a gente vive, porque eles nos dão um direcionamento, sabe? De repente você vê que está saindo um pouquinho do trilho, está saindo um pouquinho da linha, e aí com essas informações que são compartilhadas aqui, a gente consegue ter um direcionamento para melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida, Uhum. né? O nosso foco e trazer o equilíbrio que é tão desafiador para a gente manter no dia a dia. Aí eu falo, eu sou equilibrada, sou nada, né? Tem dia que eu estou equilibrada, tem dia que eu estou desequilibrada, e é É um estar, natural, e né? tá tudo bem, né? Nós somos assim. Uhum. Então é importante a gente ter você aí do outro lado, os nossos profissionais, os nossos convidados, né? Que nos ajudam a tomar uma direção. 8h49, tem mais perguntas? Vamos lá, se tiver, pode mandar para a gente. O que nós temos aqui? O Vitor do Jardim Boa Vista. É para você, Alexandre. Olha lá, ó. Quando você percebe que uma camisa deve ficar trancada a 7 chaves e nunca mais ir para o corpo, rola a culpa de não viver o manto. Hã? Viver o manto do dia a dia? Ah, Acho que entendi. Acho que é vestir, né? é, É, vestir, é verdade. Então, quando é que você percebe que uma camisa ela deve estar trancadinha a 7 chaves? quando ela é aquele desejo antigo que eu sei que foi difícil de conquistar, eu mantenho elas mais preservadas, porque uma lavagem não, sei lá, tá almoçando, cai um molho na camisa, aquele molho não sai. Putz, Ai, aí já perdeu o valor, né? Já sério? já não só o valor de venda, mas o valor Aham. emocional. Putz, eu demorei tanto para conquistar aquela camisa e por uma besteira a camisa se manchou. Então eu acho que na minha coleção eu tento sempre olhar esse lado da conquista. Se for algo difícil, se por exemplo, essa do esporte, Uhum. eu não vou usar porque ela foi difícil de conseguir, ela tem um status legal no meio do colecionismo, então, são mais ou menos essas as artimanhas que a gente vai usando ali para decidir se é uma camisa que vai ser bastante usada, se não vai ser muito usada. Que legal, gente. Tô Mas só completando, eu não tenho aham. essa culpa de não usar a camisa, Ah, porque eu sei que sim. eu tô cuidando dela. Aham. Tem algumas que têm um valor menor na minha coleção sentimental, que eu uso mais tranquilo, também não fico grilado com nada. Então tem esse equilíbrio. Muito bem, né. Tô aqui pensando nas coleções que eu já tive na vida. Você sabe que isso começa desde a infância, né, Jânio? A gente traz esse negócio, igual você falou, do bebê que tem lá um estima pela fraldinha que fica lá passando o nariz para dormir, né? E aí depois vem uma coleção de bonecas, uma coleção de carrinhos, né? Uma coleção
de tampinhas e assim por diante. Então é algo que vem lá da infância, essa questão. E tem gente que leva para a vida adulta, tem gente que não. O Alexandre trouxe para a vida adulta. Uma pergunta: alguém da sua família é colecionador? Como é que você descobriu que você tinha esse gosto de colecionar? Ninguém na minha família é colecionador. Não? Eu sou o primeiro. Como que aconteceu assim, tipo, vou começar? Pela curiosidade de querer uma camisa aqui, uma camisa ali. E quando eu era criança, eu nem, né, comecei com 11, 12 anos, eu nem entendi o que era colecionar. Eu não tinha esse conceito claro na minha cabeça. Quando eu fui criar até a minha página no Instagram, uns 3 anos atrás, que a minha mãe falou: você sabe que a sua primeira foi quando a gente estava viajando, você pediu aquela camisa do Carlos Barbosa. Ali que a gente viu que era uma camisa diferente. Depois disso que eu comecei, eu quero uma do Barcelona, quero uma do Milan, quero não sei o quê, que eram times que eu acompanhava na época. Então, começou assim. E para minha família, meus pais principalmente, facilitou, porque qualquer oportunidade, aniversário, Natal, tudo camisa. Não tinha o que pensar. Era só falar qual você tá de olho. Pode ser uma do time tal. Poxa, então é fácil ter presente pra você, né? Geralmente é difícil, Dia dos Namorados tá chegando aí, e aí as pessoas, o que eu vou dar de presente? Porque homem é difícil, né? Presentear, né? E aí pra você é tranquilo, eu né? Eu tenho também a planilha das camisas que eu tô de olho. Então eu já compartilho com a família. Pessoal, tem essas aqui, bota até o link para comprar, se quiser. Muito bem, você é bem prático, né? Tem que facilitar para todo mundo. 8h53, vamos lá, tem mais perguntas? Acho que dá tempo de responder mais 2 e a gente vai para as considerações finais desse nosso Estúdio Câmara, que nós estamos falando de colecionismo. Vamos lá. Tem mais, produção? Se tiver, manda aí. A Larissa do Cambuí. Organizar a coleção por cor dá paz ou mostra ansiedade? Quando o alinhamento perfeitinho é terapia e quando revela que a ansiedade está mandando, Jane? É bem interessante essa questão aí, porque a própria questão eu acho que responde, assim, quando a pessoa coloca tudo organizado, por exemplo, o Alexandre falou que cataloga as camisas. Então, assim, o organizador ele tende a ter essa organização, sabe? Tudo tem uma sequência, tudo tem uma lógica, tudo tem uma sequência da história, tudo é catalogado. Então, assim, a forma de organizar por cores pode ser algo que proporciona prazer. Mas aí, assim, se tem uma questão, caramba, isso está me incomodando, o porquê que eu organizo por cores? Aí, assim, é algo que traz um desprazer? Aí, se é algo que traz um desprazer, aí isso pode ser questionado, e se é algo que é repetitivo. Se é para coleção só, tudo bem, mas de repente tudo na minha casa eu estou colocando em ordem certinha, e isso começa a ter um caráter um pouco compulsivo. Aí, talvez seja a hora de buscar uma ajuda, e pode ser uma manifestação de ansiedade. Muito bem, né? A gente precisa ver isso aí também, né? Porque você, na hora de guardar, como é que você faz? Se você tivesse... porque você falou que você antes tinha ela exposta, né? Aí depois utilizou o guarda-roupa do seu irmão. Aí agora você está morando com a sua noiva, então é claro que você precisa dividir o guarda-roupa. Quer dizer, o guarda-roupa é dela e você tem o... É sempre assim. Pedacinho. É sempre assim, né? O guarda-roupa é nosso, vocês têm um pedacinho. E não vem que não tem conversa. Então, aí você organiza as camisas em uma caixa e aí quando dá, as que você consegue, você coloca no cabide, né? Isso. Se você tivesse um guarda-roupa só seu, um closet, imagina que um closet das suas camisas. Como você iria organizar elas? Por cor, por data de conquista ou por time? Como que é? Eu já tentei colocar por cor, mas ficou meio bagunçado na minha organização mental. Eu gosto de separar primeiro por times nacionais e depois por seleções e times internacionais. E entre os times nacionais eu separo por estado. Então eu começo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Vai dizer que você faz isso. E é uma forma de eu me organizar, assim, eu quero a camisa, eu gravo bastante vídeo falando das histórias das camisas. Eu quero como a camisa do Caxias, eu já sei que tá no começo do guarda-roupa. Uma vez eu tentei organizar por cor, mas eu fiquei mais perdido do que me ajudou ali. Então é a forma que eu me organizo, eu prefiro dessa forma. Ô, Jânio, você viu só
o olhar psicológico agora, Jânio, da forma de organização do Alexandre. Você viu que ele vai fazer, ele fez o mapa aqui, até fez com a mão, assim, ó. Ele organiza. Sim. Se ele pudesse organizar hoje um closet só de camisa dele, da coleção, ele organizaria pelos estados, né? Qual que é a sua avaliação psicológica disso? Bom, Rubén, é muito particular de cada um. Pode ver pelo Alexandre aí que, de certa forma, ele mudou aqui, sabe? Então, assim, a pessoa pode começar de um jeito e ir se organizando. Então, assim, novamente, a gente pode olhar pela via. É algo saudável que proporciona prazer, que traz satisfação, ou é algo que vai pela via do compulsivo, aí que pode ser prejudicial. Mas isso aí vai depender de cada um, de cada sujeito, cada um é único. Tá? É verdade, cada um tem a sua personalidade, né? A sua forma de analisar, de olhar, de avaliar, né, Alexandre? E a questão da cor também, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma camisa do Flamengo que é rubro-negra e uma camisa do Flamengo que é amarela. Pra mim, organizando por cor, não faz sentido eu ter uma camisa do Flamengo num canto e outra do Flamengo no outro. Então eu prefiro deixar os times juntos, por mais que fique bagunçado visualmente as cores, mas os mesmos times estão sempre perto. Tem alguma camisa especial aí que você queira mostrar? Vamos ver aqui. Vai lá. Enquanto você vai olhando aí, a gente já fala com você que está em casa, 8h58. Tem mais perguntas pra gente? Produção, se tiver, manda mais uma. Enquanto o Alexandre está ajustando aí mais uma peça rara da coleção de camisas dele. A Juliana do Ouro Verde. Quero doar metade da coleção, mas coração aperta. Que coleção você tem, Ju? Conta pra gente. Tem exercício mental para desapegar sem sofrer tanto? Olha aí, Jânio, a Juliana quer deixar de ser colecionadora, ela quer doar parte da coleção, mas tá com o coração apertado. E agora? Esse desapego, como é que faz para não sofrer? Então, é interessante assim, a gente não sabe o que ela coleciona, né? Mas olha para você ver, ela quer doar parte da coleção. Então, assim, por que doar parte da coleção? Está ocupando muito espaço? Ela quer fazer um ato de generosidade para uma ONG, para alguma organização? É algo que é possível ela continuar colecionando? Então, assim, o que é que dá mais sentido para ela? É continuar com a coleção ou é doar? O que é que traz uma satisfação pessoal maior? Então, talvez olhar por essa via e também, assim, eu resolvi, eu vou doar metade. Que metade eu vou doar? Quais itens? Talvez contar para si mesmo a história de cada item ali ajude um pouco a decidir aí qual parte eu vou doar, qual parte eu vou ficar. E essa questão do apego, Jânio, como é que a gente faz para desapegar? Então, o apego pode estar relacionado com questões inconscientes, sabe, Rubem? Então, assim, por exemplo, quando o apego é excessivo, aí tem que buscar um profissional, um psicanalista pode ajudar a entender aí, novamente, por que eu tenho tanto apego com esses itens. Então, assim, pode ser uma forma de lidar com a ausência, com a ansiedade, pode ser uma busca por segurança, por satisfação, e de certa forma, aquilo ali ajuda a gente a se completar. Então, assim, é algo que acaba sendo um pouco particular, é preciso olhar para a história da pessoa, para a vivência da pessoa e para essa relação de apego, como que ela se dá com o item. Muito bem, Jânio. Pontualmente 9h. Vamos lá, mostra aí. Olha aí, ele quer mostrar essa, ó. É uma camisa muito especial e eu só fui descobrir que ela era especial depois que eu ganhei. Sério? Olha aí, conta pra gente, essa então. Aqui é de um time chamado Cosenza, de uma cidade da Itália. E foi aqui que a minha família paterna começou. A família Calafiori, meu avô tem sobrenome Calafiori. Olha que legal. E eu não sabia dessa história. Meu irmão foi pra lá viajando a turismo, descobriu essa história e comprou essa camisa. Eu nem imaginava. Ele que me contou depois, então tá até na etiqueta, porque eu não uso, justamente por ela ter esse apego tão emocional, tão histórico, eu nem tirei da etiqueta para não correr risco de estragar. Então é algo que também, de novo, igual aquela do Jaboticabal, talvez não tenha tanto valor assim para as pessoas, valor monetário, e olhar e falar, tá, é bonito e tal, mas para mim, poxa, de onde a minha família nasceu, saiu.
Então, Nossa, olha aí, tem toda essa questão. histórias, né? Histórias, né? Sempre Histórias. permeando as histórias. Sempre permeando as histórias, muito bem. Agora, para a gente encerrar, antes das considerações finais, gostaria que você falasse um pouquinho da sua página, né? Porque tem a ver com o seu hobby, que Uhum. é colecionar. Isso. Eu decidi criar a minha página no Instagram, Esse Manto Tem História, justamente porque eu escutava de muitos amigos: cara, você tem muita história dentro do seu armário e você só deixa guardado pra você ou pra gente. Conta, vai, bota essas histórias no mundo, porque às vezes tem alguém que vai se interessar e realmente se interessaram. Sério. Eu acho que eu estar aqui hoje é uma forma também de provar pro Alexandre do passado que valeu a pena começar a divulgar a minha página. Recentemente também eu criei um canal no YouTube, porque a gente sabe que redes sociais prezam cada vez mais o tempo curto de vídeos e eu gosto de falar. Então criei também um canal no YouTube de mesmo nome para falar um pouco mais, para ter um espaço um pouco maior para falar das camisas, falar de futebol de forma geral, exercer um pouco mais o lado jornalista da minha formação. Sim. Então, foi muito prazeroso. A página me trouxe muitos amigos, muita história legal, muita gente bacana. Me levou para conhecer lugares, não conhecia Belo Horizonte, por exemplo, fui conhecer por causa de encontro de colecionador. Então, foi muito, muito prazeroso, é algo que eu faço com muita vontade. O nome da página é? Esse Manto Tem História. Esse Manto Tem História. É histórias, né, que a gente traz para você aqui que está acompanhando o nosso Estúdio Câmara ao vivo, pela TV Câmara Campinas. Ô, Jânio, vamos para as considerações finais. Gostaria que você deixasse o seu olhar da linha da psicologia, né, referente ao tema de hoje, e deixasse uma dica aos nossos telespectadores que estão pensando em ter uma coleção, ou para aqueles que já estão desapegando da coleção, enfim, deixa aí, por favor, a sua fala da linha psicológica, né, sobre o tema colecionismo. Certo. Eu queria colocar que, assim, a questão da coleção, ela traz um sentido para a pessoa, ela traz um prazer. Por exemplo, a pessoa que coleciona tem um prazer de mostrar, de apresentar, de compartilhar isso, é bem saudável, sabe? Inclusive hoje, por exemplo, a questão do digital. As pessoas geralmente têm muitos estímulos ali. A coleção pode ajudar ali a parar um pouco, a olhar um pouco, a recontar histórias. Isso é muito saudável. Agora, tem a questão que, se começar a ser prejudicial, é importante procurar ajuda. Eu vou até citar um exemplo aqui. Tinha uma pessoa que colecionava relógios, sabe? Tinha uns 300 relógios e estava endividado. E aí, um familiar convenceu ele a vender os relógios e pagar as dívidas. E agora a questão é outra, assim, a pessoa está colecionando perfumes, já tem uns 200 perfumes. Então, assim, o fato não está na coleção, talvez a questão seja de outra ordem, que seja importante olhar. Então, assim, se excedeu alguns limites, se começou a gerar desprazer, aí talvez seja a hora de procurar ajuda, de buscar um psicólogo, um psicanalista aí, que pode ajudar a ressignificar isso aí. Jânio, muito obrigada pela sua reflexão, né, pelo seu posicionamento, pelo compartilhamento de informações nessa manhã de sexta-feira de um tema tão interessante, né, que é o colecionismo. Gratidão pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado aí. Valeu, obrigada a você. Fica com a gente que a gente está encerrando. Eu quero agradecer você, viu, Alexandre? Obrigada por trazer aí as suas camisas, né? Algumas das suas camisas, e por compartilhar com a gente esse seu hobby. Você que é um jornalista e que é interessante o que você disse, porque são histórias, né? São histórias, então tudo tem história. Então, parabéns e obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar de algo que eu gosto muito, e, de novo, bater aqui numa tecla que isso tem que ser prazeroso, isso não é para ser uma compulsão. Claro que às vezes a gente perde um pouco o controle, mas tenha autocrítica se você está começando a colecionar agora, se você já é um colecionador
já mais veterano, Uhum. é sempre importante fazer uma reflexão sobre o sentido que você quer dar para sua coleção, se faz sentido com o que você é naquele momento, se vale a pena desapegar ou não, até pegando aquele gancho daquela pergunta ali, é sempre importante a gente fazer essa avaliação no nosso momentinho ali, olhando a coleção, falar o que que faz sentido, o que que não faz, se eu vou me desapegar, se eu não vou me desapegar. É um processo, mas é uma caminhada muito gostosa, muito prazerosa. Legal, gratidão, viu, Alexandre? Eu que agradeço. Maravilha. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso receber, né, o Alexandre, o nosso psicólogo Jânio, e receber você de casa, que interagiu, que participou, né, que esteve com a gente. A gente agradece, viu, pela sua audiência, pela sua companhia. Desejamos a você um ótimo final de semana. Lembrando que nós temos uma programação bem legal de final de semana com grandes estreias de programas e quadros aqui na TV Câmara Campinas. A nossa equipe do Grupo Mais sempre trabalhando, nossa equipe de jornalistas, produtores, está todo mundo empenhado para levar para você a melhor informação com qualidade, tá? E também, claro, nós temos informação do Legislativo Campineiro, sempre ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, e hoje temos, claro, o jornal, né, também. Meio-dia tem o Câmara Notícia. Muito bom saber que você está aí do outro lado, continue ligadinhos com a gente, segunda-feira a gente volta e nós vamos falar de um tema, efeito sanfona, vai e volta. Por que é tão difícil manter a perda de peso? Vamos conversar com especialistas e você, claro, pode participar com a gente, dando seu depoimento, fazendo sua pergunta, interagindo conosco aqui no Estúdio Câmara, combinado? Então tá certo, gente, um grande abraço para você, muito obrigada por nos ajudar a completar a missão da semana, que é levar informação para você aqui no Estúdio Câmara. Equipe, valeu, nota 10, show! E olha, fiquem com Deus, se cuidem, se agasalhem, né? Frio tá aí. E segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta a partir das 8 da manhã, ao vivo, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Valeu, turma! Valeu, pessoal de casa! Fiquem com Deus, bom fim de semana e até segunda!